Suas Bíblias em 1 Timóteo, capítulo de número 6, versículo de número 11. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo de número 11. Eu quero falar hoje de características que todo homem e toda mulher de Deus precisa ter para ser um homem e para ser uma mulher de Deus. Mesmo que você seja uma jovem, um jovem, uma criança, eu quero compartilhar com você aqui 3 características, 3 palavras que precisam estar na tua vida, se você quer ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Quem quer ser homem de Deus e mulher de Deus? Homem tem muito aí fora, mulher tem muito aí fora, mas eu estou falando de ser homem de Deus e ser mulher de Deus, porque Deus está separando nesse tempo, aqueles que serão seus. 1 Timóteo 6, 11 diz assim: mas você, homem de Deus, as mulheres ouçam, mas você, mulher de Deus, mas você, homem de Deus, foge de tudo isso, siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão, combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para o qual você também foi chamado, e da qual fez a boa confissão diante das muitas testemunhas. Quantos podem aplaudir a boa palavra de Deus? Aleluia! Mais forte, igreja! Diga glória a Deus! Diga aleluia! Palavra de Deus! Olha a coisa extraordinária. O apóstolo Paulo, ele escreve 2 cartas para o seu filho na fé, chamado Timóteo. Paulo, ele era o pai na fé. Timóteo o chamava de pai na fé. E Timóteo tinha Paulo como seu pai na fé. E Paulo chamava Timóteo de seu filho na fé, porque Paulo tinha Timóteo como filho espiritual. E quando eu falo sobre isso, eu gosto de trazer a atenção que quem é pai, quem é mãe, sabe o sentimento que há no nosso coração para aquele que nós chamamos de nossos filhos. Nós queremos dar o melhor para os nossos filhos. Nós desejamos o melhor para os nossos filhos. Queremos dar os melhores conselhos, as melhores instruções. Queremos preparar os nossos filhos para viver o melhor. Então, quando nós lemos as cartas de Paulo a Timóteo, nós precisamos pesar todo o amor contido nessas cartas. Existe muito amor envolvido aqui. É um amor paternal, é um amor de um pai espiritual, é um amor de um filho espiritual. O escrito de Paulo a Timóteo, ele tem um peso. Que peso é esse? Peso de amor. Em amor, Paulo, ele vai, nesses 2 versículos que agora lemos, ele vai deixar aqui 3 palavras-chave que precisam também estar na nossa vida. Paulo aqui vai falar de 3 princípios que precisam estar em mim e você. Paulo, no versículo 11, chama Timóteo de homem de Deus. Imagina só, ser chamado não por, desculpe a palavra que eu vou dizer, um pangaré qualquer, não um qualquer, mas ser chamado pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi o grande evangelista, o grande missionário do Novo Testamento. O apóstolo Paulo é aquele que escreve para nós Romanos. Romanos é a base teológica do Novo Testamento. Romanos é tido como o tratado teológico do Novo Testamento. Paulo escreve Hebreus. Hebreus é um livro de profunda revelação espiritual. Paulo escreve as cartas para a igreja de Corinto. As cartas para a igreja de Corinto são cartas que ilustram, que direcionam toda a igreja, tanto do passado como a igreja contemporânea. Então, ser chamado de homem de Deus, não por alguém qualquer, mas ser chamado de homem de Deus, ou uma mulher de Deus, pelo apóstolo Paulo, é um dos maiores elogios que alguém pode receber. Paulo dizer, você é
homem de Deus. Paulo olhar para alguém e dizer, você tem as características, eu olho em você, e eu posso chamar você de um homem, de uma mulher de Deus. Triste é alguém se propor a viver uma religião. Triste é alguém se propor a estar numa igreja, mas quando lá fora as pessoas olham para a gente, ou até as pessoas que estão dentro da nossa casa, ou até as pessoas que estão dentro da nossa igreja, olham para a gente, elas não podem dizer, ali está um homem, ali está uma mulher de Deus. Já falei aqui repetidamente, que a coisa que eu mais espero na minha vida, a coisa que eu mais anseio e desejo na minha vida, é que o dia que eu partir, o dia que o Senhor escolher me recolher para Ele, e passar o tempo, eu espero que demore muito isso, e alguém encontrar, seja a Rafaela, seja o José, quando alguém encontrar, seja a Rafaela e o José, poder dizer tanto para o José, quanto para a Rafaela, eu conheci teu pai era um homem de Deus. Que coisa extraordinária, a gente deixar esse legado, essa história, depois que a gente passar, as pessoas recordarem de nós, por quem nós fomos diante do Senhor, e alguém poder dizer, eu conheci teu pai, eu conheci a tua mãe era uma mulher de Deus, teu pai era um homem de Deus. Hoje me permita aqui abrir um parênteses, Arley, eu ouvi muito disso, a mãe do Arley era uma mulher de Deus, eu não sabia disso, mas durante o dia eu ouvi muito isso. As orações da mãe do Arley estão se cumprindo hoje, o Arley se batizou, e muitos me disseram assim, a mãe do Arley era uma mulher de Deus. Quem pode aplaudir o Senhor Jesus por isso? Olha que coisa extraordinária, olha que coisa fantástica, passar o tempo que for, mas a nossa história for escrita, pela vida que vivemos, pelo testemunho que nós deixamos, pelo nosso comportamento, pela nossa postura diante de Deus e diante dos homens. Será que todos nós teremos essa graça? Será que todos nós teremos isso? Paulo, ele diz, mas tu, homem de Deus, e aí Paulo, ele vai dizer uma palavra que eu quero destacar. Paulo vai dizer, foge destas coisas. Lê em casa depois, porque aqui é uma continuação de coisas que Paulo está falando antes, mas para nós tomarmos tempo, temos ceia, coisa para fazer, eu quero destacar só essa palavra, Paulo dizendo, foge dessas coisas. Para ser um homem, para ser uma mulher de Deus, a gente precisa compreender que existem coisas que nós vamos precisar fugir delas. Todo homem, toda mulher de Deus, toda pessoa que quer viver para Deus, servir ao Senhor, precisará compreender que existirão coisas que você vai ter que fugir delas. Você vai ter que fugir do pecado, você vai ter que fugir dos laços do inimigo, você vai ter que fugir das tentações, das provações que o inimigo vai trazer a você. Te alerta, te desperta, porque o inimigo, ele não tem pressa, o nosso adversário não tem pressa, ele tem todo o tempo, e ele vai esperando uma brecha, uma fraqueza sua, um momento de um deslize, de um tropeço seu, ele arma armadilha, e ele pode te derrubar, e uma vez te derrubando, ele pode destruir teu casamento, uma vez te derrubando, ele pode destruir a tua família, uma vez te derrubando, ele pode destruir os teus sonhos, os teus negócios, o teu trabalho. Todo homem, toda mulher de Deus precisa ser prudente e compreender que o nosso inimigo, ele arma laços, como a própria palavra de Deus diz, laços de passarinheiro, armadilhas. E se nós não estivermos atentos, nós podemos cair nela. Se você quer servir a Deus, se você quer ser um homem de Deus, aprenda a fugir. Olha para quem está perto de você e diga assim, ó, aprenda a fugir.
Para alguns, fugir pode ser um sinal de covardia. Para alguns, fugir pode ser um sinal de covardia. Você vai ver que o próprio Senhor Jesus, de certa forma, em alguns momentos ele fugia. A Bíblia vai dizer que em alguns momentos Jesus curou algumas pessoas e dizia assim: não conte a ninguém. Você vai ver que em alguns momentos a Bíblia diz assim: então Jesus estava lá, curou, e então Jesus se ocultou. Jesus se escondeu. Porque Jesus sabia que nem tudo era para aquele momento. Tinha momentos que Jesus se escondia, momentos que Jesus ele fazia algo e dizia: não contem a ninguém. Jesus era prudente. Jesus entendia o tempo para cada coisa. Imagina nós. Tem coisas que nós vamos ter que fugir. Fuja da aparência do mal. Que é a aparência do mal? É um mau testemunho. É aquilo que as pessoas vão olhar para você e não vão entender. É uma conversa. É uma palavra dita de uma forma errada. Fuja da aparência do mal. Na tua postura, no teu dia a dia. Fuja. Você sabe que não vai pegar bem. E é algo que as pessoas vão interpretar de uma forma errada. Alguém quer falar com você? Você é uma pessoa do sexo oposto, te chama para o escurinho para conversar. Não, peraí. Isso aqui vai ficar estranho. Fuja. A Bíblia chama isso de aparência do mal. Fuja de conversas. Fuja de tudo aquilo que pode fazer tropeçar. Fuja das más conversas. A Bíblia diz que as más conversações corrompem bons costumes. Fuja. Fuja de coisas loucas, coisas que não levam a nada. Debates que não acrescentam em nada na tua vida. Assuntos que só te entristecem. Sabe aquela pessoa que está fraca na fé, que às vezes quer te levar a duvidar? Sabe aquela pessoa que não está muito firme no Senhor? Lê um versículo e quer pôr dúvida no teu coração. Fuja. Fuja de tudo aquilo que te enfraquece. Fuja de tudo aquilo que pode te prejudicar. Se você quer ser um homem, uma mulher de Deus, precisa aprender a fugir. Paulo está aconselhando a Timóteo. Timóteo, tem coisas que você vai ter que fugir delas. Quem está entendendo o que eu estou falando nessa noite? Irmã, foge. Irmão, foge. Às vezes é só isso que você vai ter que fazer. Fugir aqui não é um sinal de covardia. Fugir aqui é um sinal de sabedoria. Pastor, eu percebi que o inimigo estava armando uma cilada contra mim. Então eu fugi. Quem está entendendo a palavra do Senhor nosso Deus? Foge destas coisas. E ele diz: e siga, busque, prossiga, persiga, melhor dizendo. Dependendo depende da tradução. Algumas vai dizer persiga, outras vai dizer busque. Essa tradução vai dizer siga. E aí ele vai dar uma lista aqui de coisas que você deve buscar, que você deve seguir. Siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Mas o que eu quero destacar aqui é o conselho que ele está dando. Existem coisas que e algumas coisas você vai ter que fugir delas. Outras coisas você vai ter que buscá-las. Outras coisas você vai ter que persegui-las. Outras coisas você vai tentar alcançá-las. Se você quer ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, entenda que todo homem, toda mulher de Deus, ele precisa aprender a buscar por si. A igreja é uma bênção. A igreja, ela foi edificada por Jesus. Jesus criou a igreja. Mas só o culto não é suficiente. Você tem que começar a buscar. Você tem que aprender a orar em casa. Pastor, eu tenho dificuldade de ler a Bíblia. Você vai ter que se educar, aprender a ler a Bíblia. Você tem que buscar. Você vai ter que perseguir. Perseguir, buscar também está nos cultos. Existe um grande grupo de pessoas hoje que diz:
não é mais necessário vir à igreja. Então Jesus falhou, Jesus errou, porque Jesus diz assim: eu edificarei a minha igreja. A igreja não é projeto de homens, a igreja é projeto de Jesus, e quem edificou a igreja foi Jesus. Ele diz: eu edificarei a minha igreja. Então, como é que Jesus errou e falhou? Jesus edificou a igreja para um propósito, para ajudar você na caminhada, para fortalecer você na caminhada. Você deve buscar estar nos cultos, buscar congregar, buscar se envolver na igreja. Isso tem que ser pessoal. Tem grupo de mulheres, vamos tentar me envolver nas mulheres, vou tentar me envolver nos homens, vou tentar me envolver nos jovens. Você tem que buscar, você tem que perseguir, e aí você vai crescendo com Deus, você vai se envolvendo nas coisas de Deus. Então, da mesma maneira que existem coisas que nós precisamos fugir delas, existem coisas que nós vamos ter que buscar por elas, nós vamos ter que persegui-las, buscar mais da palavra, buscar mais do Espírito Santo, buscar mais da presença de Deus, buscar ter mais intimidade com Ele, buscar conhecê-lo mais, buscar se abrir mais para o Senhor, buscar ter mais compromisso com Deus. E isso é pessoal, isso vem de cada um. Não existe diferença entre você e a pessoa que está do teu lado. Às vezes a pessoa que está do teu lado, ela está um pouquinho melhor que você espiritualmente, porque ela buscou mais do que você. Mas o que te impede de buscar? O que te impede de você fazer para você mesmo um alvo? Pastor, eu vou jejuar tal dia, eu vou começar a tal horário para orar. Pastor, eu vou fazer um propósito, eu vou ler todos o Evangelho, eu vou ler todo um livro da Bíblia. Pastor, eu coloquei para mim, tal dia da semana, esse dia eu não falto culto. O que impede você de buscar? Às vezes nós vamos enfraquecendo, às vezes nós vamos perdendo fé, às vezes nós vamos desanimando no caminho, e nós queremos achar um monte de motivo, para dizer que esse é o motivo pelo qual a gente não está crescendo com Deus, para dizer: esse é o motivo pelo qual eu não estou crescendo com o Senhor, esse é o motivo pelo qual eu estou orando e não estou sentindo mais. Mas a grande verdade é que espiritualmente existem coisas que só você pode fazer por você mesmo, e a busca, ela é pessoal. Você tem que se disciplinar, você tem que se determinar e dizer: pastor, do mesmo jeito que eu aprendi que existem coisas que eu tenho que fugir delas, eu aprendi que tem coisas que eu preciso buscá-las. Quem entendeu, aplaude o Senhor nosso Deus bem forte. Por último eu encerro, versículo de número 12, ele diz: e combata o bom combate da fé. Para ser um homem, para ser uma mulher de Deus, para ter essas características, você precisa entender que não há facilidades. Você tem que lutar por aquilo que você crê, por aquilo que você acredita. Irmãos, pare para pensar, olhe para mim. Se na tua vida, no diário, no teu trabalho, nos teus negócios, na tua família, nada vem fácil, alguma coisa veio fácil para você até hoje? Pastor, caiu do céu. Veio alguma coisa fácil na tua vida? Não foi tudo lutando, se esforçando, suando, chorando, trabalhando? Hoje eu estava contando para alguns irmãos aqui pela manhã, e estava dizendo para eles, e algumas pessoas perguntando: como é que foi a enchente aqui? Eu disse: rapaz, eu até no teto. Mas depois que baixou a água, em uma semana nós já estávamos fazendo culto.
arregaçamos as mangas, entramos para dentro, não tinha água, metemos uma bomba d'água lá na enchente mesmo e fomos lavar as paredes de água de enchente. Entramos para dentro, escorria a água dessas paredes e fizemos culto. Não tinha mais carpete, o altar se destruiu tudo, não tinha som, e fizemos culto. Em uma semana a água baixou. Da lágrima, muito suor, da luta. Na sua vida tudo foi assim. Por que você acha que na fé vai ser diferente? Pode estar dizendo, milita o bom combate. Combate da fé. O inimigo vai tentar te resistir. Lutas vão se levantar. Desânimo vai tentar tomar teu coração. Mas Paulo chama Timóteo de homem de Deus. E diz, homem de Deus tem que lutar o bom combate. Tem muita gente lutando por coisas que não vale a pena. Falava para os irmãos sexta-feira, tem irmão deixando de falar com o irmão por causa de futebol, brigando. Meu time é melhor que o teu time não presta. Tem gente que lutando por coisa que nem vale a pena. Agora existem coisas que vale a pena lutar. Se tem que lutar por algo, luta pelos teus sonhos. Se tem que lutar por algo, luta pela tua família. Se tem que lutar por algo, luta pelo teu casamento. Se tem que lutar por algo, luta pelos teus filhos. Se tem que lutar por algo, luta pelo teu ministério. Se tem que lutar por algo, luta pela tua salvação, igreja. Quem entendeu, aplauda bem forte ao Senhor nosso Deus. Homem de Deus, combate o bom combate. Luta por aquilo que vale a pena. Luta pelo Evangelho. Luta pelo Senhor. Às vezes, preste atenção nisso, essa luta vai ser contra você mesmo. Na caminhada, às vezes você vai ter dúvidas. Quem se batizou hoje aqui, não pense. Vai ser só facilidade. Vai ter dia que vai ter dúvida. Vai ter dia que a gente vai pensar voltar atrás. Vai ter dia que o inimigo vai tentar fazer a gente pensar, será que valeu a pena? Vai ter dia que as coisas do passado, os velhos hábitos, os velhos pecados vão tentar voltar. Mas ali a gente vai ter que lutar. Ali a gente vai ter que resistir. Ali a gente vai ter que lutar muitas vezes contra nós mesmos. Quando você aprende a fugir, guarde isso. Quando você aprende a fugir, quando você aprende a buscar, quando você aprende a lutar pelo que vale a pena, você tem 3 características de um homem e de uma mulher de Deus. Olha para quem está do teu lado e diga assim, você é um homem ou uma mulher de Deus, eu não sei. Diga, você é um homem, você é uma mulher de Deus. Diga para ele assim, o louvor pode vir, e diga para ele assim, não foge. Diga para essa pessoa, busca. Diga, não pare de lutar. Aleluia. 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 E essa luta, ela só tem um final. Eu li o final da história. Está aqui o final. Essa luta só tem um final. No final, você é mais do que vencedor. Jesus é o único que te chama a lutar uma luta que você já sabe que você vai vencer no final. Só em Jesus é possível você lutar uma luta que você já sabe o final, e no final você é mais do que vencedor com Ele. Então eu quero orar pelos homens, pelas mulheres de Deus que estão aqui nessa noite. Fica de pé no seu lugar aí.